Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta no canal. Queria agradecer todo mundo aí que está me seguindo. Chegamos a 200 inscritos e hoje a gente vai falar sobre um vídeo que o pessoal tem pedido, que é como capturar links de produtos, né, especificamente da Amazon, para a gente colocar no nosso grupo de afiliados, tá? Então vamos embora para mais uma viagem aqui na automação com o N8N. Pega lá o seu cafezinho, bora para mais um vídeo. Vamos lá. Começando aqui no nosso N8N, primeiro vou falar um pouquinho sobre como que a gente idealiza e como que a gente faz esse processo de criação de fluxos, tá? Então, relacionado a coletar links, eu acho que tem um fluxo meio pronto na mente da gente, né? A gente precisa varrer uma página de produtos, varre essa página de produtos, eu pego produto a produto, adiciono isso para uma tabela e depois eu posso pegar e fazer um outro fluxo que pega dessa tabela e manda para o meu WhatsApp, por exemplo, usando a Evolution API. Tá? Qual que é a questão? Qual que é o problema que a gente enfrenta com relação à Amazon? Tá? A Amazon ela utiliza ferramentas anti-bot, ou seja, ela utiliza algumas ferramentas para impedir que a gente vá lá e faça um web scraping da página. Então, esse é um problema que acaba impactando muito a gente. Por quê? Porque o jeito mais fácil seria realmente web scraping. Então, seria eu vir aqui em uma página aqui da Amazon, né? Amazon.br. O ideal seria vir aqui na página de mais vendidos, por exemplo, coletar todos esses produtos e transformar eles numa planilha, né? Só que aí a gente enfrenta esse problema de, em alguns momentos, a Amazon bloqueia. Então, assim, qual que é a forma mais simples de resolver e rápida? É utilizando APIs que façam o scraping automático dessa página para a gente, tá? Tem ferramentas, APIs, que a gente acha por meio do site Appify. Então, o Appify, por exemplo, se você pesquisar lá, existem algumas APIs que você consegue usar um nível de utilização gratuito, mas geralmente são poucas requisições. Então, por exemplo, esse cara aqui da Free Amazon Product Scrapper, né, na Appify. Então, assim, só para esclarecer, o que é a Appify? A Appify é um repositório onde você pode criar uma API e publicar para que as pessoas utilizem a sua API. E você pode publicar ela gratuita ou pode disponibilizar ela de forma paga. Então, se a gente pegar esse cara aqui, por exemplo, eu conseguir fazer 1000 requisições, 1000 resultados de pesquisa, eu pagaria 6 dólares e 20, né, que é a média de preço deles, tá? Então, se a gente pegar aqui em Compare All Places, né, para você só usar a plataforma é free, mas só que para você obter os resultados, você tem que pagar. Então, você precisa pagar um valor para você conseguir trazer os dados, né? E tem um custo por requisição, tá? Então, como que é o jeito mais fácil, é um jeito gratuito da gente fazer isso e não ter tanto impacto com relação a custo, tá? Um jeito gratuito é usando uma ferramenta que é o BrowserAct. O BrowserAct ele é um construtor de fluxos, onde você consegue escrever fluxos, né? E consegue integrar. Ele é bem parecido com o N8N, Make, Zapier, né? Você consegue integrar com várias coisas, mas o que é o maior poder do BrowserAct é você conseguir integrar essa parte de fazer scrapping de páginas, né? Você pode fazer qualquer site e outra, a escrita do scrapping dele, ela é sem código e você consegue utilizar a linguagem natural, que é sensacional, tá? E como é que funciona o preço aqui da BrowserAct? A BrowserAct, ela tem uma assinatura, você pode assinar, né? Então, o básico é 13 dólares, que você tem direito a 10 mil créditos. Como é que funciona essa parte de créditos? Toda requisição que você faz de scrapping lá, ela consome um valor de créditos. Então, quando você assina, você tem no plano básico aqui, assinando ele anualmente, você vai ter 10 mil créditos por mês para utilizar. Toda vez que você executa o scrapping, ele extrai os dados ali extrai os créditos da sua conta, tá? Mas, o que acontece? Ela tem uma free trial que te dá, você não paga nada, 100 créditos diários, né?
Aí você vai falar, pô, mas aí 100 créditos diários daria 3.000 créditos para você usar à vontade. Não, vamos lá, vou explicar. Os créditos são diários, mas, tá? Ele acaba todo dia. Todo dia você tem que ir lá, acessar a página do BrowserEct e recarregar. Eu vou mostrar como é que funciona isso, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar a sua conta, vai vir aqui em login, vai criar a conta, e eu vou fazer aqui o login com o meu Google mesmo. Aí, para você ver como é que funciona, até, ele tem alguns templates que ele disponibiliza. Então, existe um template aqui do Amazon Bestseller Scrapper que ele funciona muito bem, porém, ele tem um pequeno custo a mais. Então, ele custa de 180 até 250 créditos para você usar esse template aqui. Então, não funciona, porque você tem direito a 100 créditos diários, você não vai conseguir fazer a utilização disso. Então, o que eu recomendo para vocês? Criar um workflow do zero, e nesse workflow você implementa a regra. A gente consegue fazer ele consumir poucos créditos, tá? Como eu falei, você tem direito a esses créditos diários, e você vem aqui, toda vez que você loga, eu acho que quando você loga, você ganha 100 créditos, automaticamente você vai ganhar 100 créditos que não expiram, tá? Tem como também, se você vir aqui se você entrar lá no Discord, você também ganha 100 créditos que não expiram, tá? Mas, daí, eu não sei se vocês viram, quando eu entrei na tela, apareceu lá, Discord, você acessa pelo Discord, você ganha esses 100 créditos. Mas os daily bônus aqui já funcionam. O único problema é que todo dia de manhã você vai ter que vir aqui e resgatar, tá? Então, basicamente, clicou aqui em daily bônus, clica aqui em Claim Now, né, para resgatar agora, você já tem os 100 créditos para você utilizar. Então, estou aqui com 140 créditos para utilizar, certo? Eu já criei o fluxo, eu vou mostrar, eu não vou demonstrar não, porque eu já tentei gravar esse vídeo umas 4 vezes, eu acho que a Amazon não quer que eu grave esse vídeo, mas eu vou mostrar o fluxo construído, tá? Para você criar um fluxo, você vem aqui, ó, AI Workflows, põe Create, põe um nome que você quer colocar, e ele vai abrir uma janelinha de criação que é parecida com a do N8N, né, onde você pode linkar os fluxos, tá? Então, aqui eu vou até traduzir para ficar mais fácil para a gente. A gente pode linkar os fluxos. Então, cada requisição, cada passo que é executado aqui consome 5 créditos. Então, se cada passo consome 5 créditos, se eu criar um fluxo que roda com 4 ou 5 passos, eu consigo gastar 25 créditos, não eu posso gastar 100 créditos por dia, faço 5 requisições. Se eu pegar, por exemplo, 30 produtos a cada requisição, eu tenho já 150 produtos da Amazon ali para a gente rodar. Então, é algo interessantíssimo da gente fazer, tá? Eu vou voltar aqui para o código que eu já tinha implementado, vou mostrar para vocês, e daí é mais fácil mostrar com base nele, tá? Como é que funciona aqui? Deixa eu traduzir para vocês verem. Ele sempre tem um ponto de partida onde você vai falar quais os parâmetros que você vai passar. Então, o que eu estou fazendo aqui? Passando um parâmetro Amazon URL, tá? Quando você cria, vou voltar lá na tela de criação. Aqui na tela de criação, cadê? Quando você cria o workflow, ele vem assim vazio. Então você vem aqui, ó, Add Parameter, você pode adicionar um parâmetro. Aí eu coloquei lá Amazon URL. Você pode colocar um valor default. Se você não passar o parâmetro, ele vai usar esse valor default. Tá? Mas eu até na minha implementação aqui, eu fiz dessa forma. Então aqui, ó, na minha Amazon URL, eu busco aqui dos mais vendidos e eu coloco aqui por padrão esse valor. Tá? Por que eu estou pedindo por parâmetro a Amazon URL? Vocês vão entender na hora que a gente for desenvolver o fluxo, tá? Lá no N8N. Depois que eu pego e carrego os primeiros parâmetros aqui, o segundo passo é acessar a página. Então, o que eu falo aqui, ó? Quando você vem adicionar um passo aqui, ó, ele aparece aqui do lado direito aqui, ó. O que você pode fazer? Operações com página da web. Eu vou colocar aqui, ó, visitar a página, tá? E o visitar a página, eu jogo aqui o Amazon URL, que é a URL que veio do padrão. Para você adicionar um parâmetro, é só você dar um barra, ele aparece os parâmetros que você trouxe, adiciona. Eu coloquei aqui, ó, acesso atual à aba, tá? Um detalhe, vocês viram aqui em cima aqui que tá navegação privada? O que significa isso aqui, tá, gente? Significa que eu vou acessar o BrowserEct. O BrowserEct ele roda em cima do Playwright, né? Eu vou acessar o BrowserEct, vou simular uma navegação no navegador privado.
como se fosse abrir uma aba anônima e entrar na página. Tem um porém, se você quiser, você pode, por exemplo, usar o navegador padrão e você pode colocar credenciais para você acessar. Eu não testei, de vez em quando dá isso aqui, acontece mesmo, tá? Eu não testei adicionar essa questão de credenciais, porque do jeito que eu fiz aqui me atende. Eu acho que funciona. Eu sei que quando você adiciona credenciais, ele adiciona um step aqui, então ele vai, nesse step aqui que seriam consumidos 5 créditos, ele vai passar a consumir 10 créditos, então fica mais caro. Então eu prefiro ir pelo padrão de aba anônima mesmo, para não ter problema, tá? Então aqui eu fui lá, coloquei para acessar a página. O que eu vou fazer? Vou simular o comportamento humano. Então, se eu abrir aqui a página, vou dar uma atualizada aqui na página, só para vocês verem. Quando eu abro a página, vocês veem que eles carregam alguns produtos, né, por categoria. Porém, se eu pegar e na primeira vez que carrega, se eu descer para baixo, até a parte final da página, ele carrega mais produtos. Então, eu faço ele navegar como se fosse um usuário normal, navegando e trazendo até o final da página. Tá? Isso aqui vai simular o comportamento humano e vai extrair mais dados. Beleza, depois que eu capturei, mandei ele scrollar a página, rolar a página até embaixo, então esse cara aqui, ó, ele vem aqui, ó, em Web Page Comportment, você põe aqui, ó, Scroll Page, aí quando você coloca o Scroll Page, ele fala aqui, ó, Scroll to Bottom, ou seja, navega até a parte de baixo. Deixa eu traduzir aqui novamente, que perdeu a tradução, mas só para você ver, role até o fim, né? Que seria o role até o fim. Agora eu vou excluir esse cara aqui, senão eu vou consumir um crédito a mais. Beleza, então tá aqui. Rolei a página até o fim. Aí agora entra o passo que é o mais interessante, que é extrair os dados da tela, né? Extrair os dados de lá da página da Amazon, tá? Quando você cria, vou até colocar aqui o maisinho para vocês verem. Quando você coloca o mais, vem aqui em extração e saída de dados. Você põe extração de dados. Você pode colocar aqui para pôr a página completa, que ele vai pegar tudo que está na página. E você pode usar uns exemplos. Aqui ele já vem com um exemplo interessante. Ó. Se eu clicar em exemplo, ele tem aqui, ó, extraia dos primeiros 20 produtos, título, marca, preço atual, que é basicamente o que a gente precisa. Então, quando você clica aqui, ele já vai trazer esse texto para cá. Então, ele traz o texto em inglês, porque a ferramenta ela é em inglês e o texto em inglês é o que ele entende, né? Ele vai extrair os primeiros 20 produtos. O que você pode fazer? Você pode colocar aqui, extrair os primeiros 100 produtos. Lógico, não vai ter 100 produtos, mas ele vai trazer o máximo que ele puder trazer, tá? Eu vou excluir aqui e vou voltar aqui para o que já tinha, né? Então, o que eu já tinha implementado é isso aqui, ó. Então, basicamente, aquele mesmo texto. Eu coloquei, extrai os primeiros 100 produtos, ele vai pegar título, marca, preço atual, preço original, avaliação, contagem de avaliações, o URL do produto, se ele é um produto Prime e se tem algum distintivo, aquele badgezinho de oferta, tá? Deixa eu só voltar para o original e reforçar isso, tá? Vou até atualizar a página no inglês aqui, só para vocês verem. O texto aqui, ó, tem que ser em inglês. Agora eu não sei o que aconteceu, bugou aqui a mente, porque o texto aqui seria em inglês, tá? Deixa eu até deletar isso aqui. Como eu mandei traduzir, ele acabou fazendo a bagunça. Mas aqui, ó, copiei de novo, 100, certo? Feito isso, eu posso já exportar esses dados. Então, como isso aqui funciona como se fosse uma API, o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai lá, vai extrair os dados, simulou o comportamento humano e vai exportar esses dados. Para você exportar, é só você usar essa opção aqui, ó, Data Extract and Output, né, que é saída de dados, Finish, Output Data. Então, basicamente, a única coisa que você vai selecionar aqui é o tipo de retorno que você quer. Ah, eu quero um CSV, eu quero um JSON, eu quero um Markdown. Eu gosto de retornar JSON porque é mais fácil para eu trabalhar. Se eu quiser colocar um AI Agent para consumir os dados. E o N8N trabalha naturalmente com JSON, então funciona, tá? Feito isso aqui, tá pronto o nosso fluxo. Salvou, a gente vem aqui em Publish, as new version, e vai publicar esse código aqui. Eu não vou rodar, porque eu não quero gastar os meus créditos. Então, eu não vou rodar, não vou executar. Mas está aqui o nosso fluxo aqui. Então, aqui eu tenho esse Amazon Video e esse Get Offers. Os dois são a mesma coisa. Como eu falei, eu tentei gravar o vídeo umas 3, 4 vezes e deu problema. Agora, como é que a gente vai fazer no nosso N8N, tá? Lembrando, eu estou usando aqui a versão mais nova, que é a versão 2. Alguma coisa.
pode ser que esse nó aqui que a gente tem não funcione nas versões mais antigas. Mas se não funcionar, você pode tranquilamente usar via API. Aqui no nosso browser, no Browser X, quando a gente vem aqui em Integrations and API, né, ele tem uma API, o server, a API de servidor é essa, API.BrowserAct. E aqui dentro tem a documentação de como você fazer a integração, utilizando via API, entendeu? Então, eu vim aqui, ó, Workflow API, mostra como é que você faz a requisição e já tem o curl pronto da requisição daquele fluxo. Então, você pode utilizar esse curl e fazer um HTTP request. Mas eu tenho quase certeza que esse nó da BrowserAct existe para a versão 1 também, tá? Então tá, a primeira coisa que a gente vai fazer antes de fazer lá no N8N é instalar o nó, tá? Como é que eu vou fazer para instalar o nó? Vou aqui no maisinho, vou pesquisar aqui, ó, Browser ACT. Ele vai aparecer aqui, ó, Browser ACT Description. Tá vendo que ele é um nó que ele não vem instalado por padrão, mas eu mando instalar ele aqui e ele vai fazer a instalação do nó normalmente, tá? Vamos aguardar um segundinho que ele vai fazer. Instalou, pronto, agora que a gente já consegue fazer aqui toda a parte que a gente precisa, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um schedule trigger, né? Por quê? O que eu quero fazer? Eu quero coletar esses produtos logo de manhã. Então, digamos lá para 6 horas da manhã, eu quero pegar e coletar esses produtos. Então, todo dia, né, que eu coloco aqui, intervalo de dias, os dias de intervalo todos os dias, então o intervalo entre os dias vai ser um dia. E eu vou colocar aqui que ele vai rodar às 6 AM. 6 AM. Ou seja, nas 6 da manhã ele vai rodar no minuto zero. Então o nosso trigger vai rodar todo dia às 6 horas da manhã. E o que ele vai fazer, tá? O que a gente quer que esse cara faça? Eu preciso daquela Amazon URL, né? Então, o que eu vou utilizar como base aqui? Vou abrir aqui uma planilha do Google Sheets. E nessa planilha do Google Sheets, eu vou colocar os meus produtos. Então, as minhas categorias, tá? Deixa eu só fazer o seguinte. Tem uma planilha de produtos, eu vou disponibilizar o link para essa planilha aqui, para onde vocês conseguem fazer uma cópia dela, tá? E eu vou colocar aqui as categorias, tá? Qual que é o macete aqui, ó? Eu vou ter uma aba de categorias e uma aba de produtos, tá? Na aba de categorias, eu vou colocar os links dos produtos que eu quero, das categorias que eu quero divulgar. E eu vou colocar aqui uma coluna aqui, ativo, para eu falar assim, ó, esse cara você vai processar, esse não. Porque pode ser, tem produtos que são mais sazonais, então tem produtos que você quer compartilhar todo dia, tem produtos que você não quer todo dia. Então eu dei um exemplo aqui, ó, de 3 links, tá? O link de mais vendidos, que é aquele link do best sellers aqui da Amazon, mais vendidos. E eu vim aqui em computadores e informática, acessou aqui, ó, computadores e informática, pega essa URL também, certo? E coloquei aqui na categoria de computadores, tá? E eu coloquei uma outra aqui, só pra gente fazer o teste, que é o DVD, que eu coloquei a categoria ativo não, tá? O que vai funcionar? Como é que vai funcionar? Quando eu quiser ativar esse cara, eu venho aqui, deleto, coloco um sim, eu já consigo coletar esses dados, tá? Então, é só uma forma dinâmica para a gente conseguir trazer essas categorias, tá? Então, vou vir aqui, vou carregar as categorias, então vou vir aqui no Google Sheets, vou acessar aqui um Get Rows in Sheet, vou selecionar aquela minha planilha. Beleza, turma, o que eu fiz? Eu mudei de instância aqui rapidinho para a gente pegar uma instância que eu tenha um login. Aquela instância era uma instância nova que eu estou testando. Ela não tem as minhas conexões aqui. Então, vamos lá, vamos fazer o teste aqui. Vou pegar aqui lá da minha planilha Amazon Products a tabela de colunas. E o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um filtro aqui, ó. Esse filtro eu vou filtrar quando o ativo for igual assim. Porque se ele não estiver ativo, eu não vou nem buscar esses dados, tá? Uma coisa que eu até vou mostrar para vocês, importante, pouca gente fala sobre isso. Toda vez que você trabalhar com dados aqui, que você vai buscar dados da planilha, sempre que possível utilize filtro, porque daí você traz menos dados, você reduz a quantidade de requisições lá dentro da planilha. E pouca gente sabe, mas
O Google Sheets, apesar de ser uma API gratuita, ele tem uma limitação, tem um rate limiting ali. Então, a melhor ação para você é sempre filtrar, tá? Então, eu vou vir aqui, filtrei. Depois que eu filtrei, vou colocar aqui, ó, carrega categorias, né? Ele vai retornar para mim aqui uma lista com as categorias que eu mandei buscar. Então, aqui é o mais vendidos e a de computadores, tá? Depois que eu carreguei as categorias, deixa eu dar um pin aqui para não ficar executando toda hora. O que eu vou fazer depois que eu faço essa carrego esses dados, né? Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso rodar um loop em cima desse cara. Para quê? Com base nesse looping, cada categoria eu vou buscar dados lá usando o Browser Act. Então, eu vou vir aqui, dar um loop, adicionar um loop over itens, e o meu batch size vai ser 1. E o que ele vai fazer aqui vai ser o seguinte, ele vai rodar aqui o meu nó Browser Act, run workflow, vou vir aqui na minha API Key, aqui na minha credencial, vou criar uma aqui para vocês verem, ele pede uma API Key lá da Browser Act. O que eu vou fazer? Lá no meu Browser Act, vem aqui Integrations API, aqui Integrations APIs tem aqui ó, API Keys, e aqui eu consigo criar as minhas API Keys, tá? Então quando você cria aqui, você vai dar um nome para a sua API Key e ele vai gerar um código para você, tá? E esse código dessa API Key você vai vir e vai colocar aqui no seu Browser Act API Key. Salvou, ele vai dar o verdinho ali, então tá funcionando, tá? Eu coloquei minha chave de API aqui, eu já consigo rodar um workflow do Browser Act. O que eu preciso fazer aqui, ó, é selecionar aqui, em vez de selecionar o template marketplace, eu vou colocar My Workflows. Então ele vai buscar todos os workflows que já estão publicados. Vou pegar aqui o workflow que a gente criou, que é o Amazon Video. Ele já pede aqui, ó, qual que é o input que eu tenho aqui, ó, o meu Amazon URL. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui do meu loop over items a minha URL e vou jogar aqui. Tá? Ele já põe um timeout alto aqui. E esse timeout é um timeout que geralmente essa ação é uma ação que vai demorar, por isso que eu coloco ela num scheduler. E ele vai buscar esses dados e vai retornar para mim o JSON. Tá? Então aqui ele já está até rodando, que eu apertei para rodar lá. Enquanto isso, vamos implementando aqui o resto do nosso código. Tá? Vou colocar aqui um Edit Fields. Que esse Edit Fields vai ser só para eu armazenar esses dados de produtos em uma variável. Tá? Vou armazenar ele numa variável produtos, tá? Um object. Assim que terminar, eu trago esse produtos para cá. Tá? Na realidade, ele não é um object, ele é um array. Tá? E eu vou colocar aqui como array. Vocês vão ver que a resposta do Browser Act ela vai ser uma resposta em string. Aí eu colocando essa informação aqui, ele já vai converter automaticamente para um array. Tá? E isso aí já vai facilitar a nossa vida. Vamos deixar ele rodando lá. Enquanto isso, vamos prosseguir aqui. Depois que eu vim aqui e extrair os produtos, extrair produtos, o que eu preciso fazer agora? É pegar esses produtos extraídos aqui e armazenar eles numa planilha. Só que daí vocês lembram que ele vai gravar em uma variável só? Como ele vai gravar em uma variável só, eu preciso aqui rodar um split out. Gente, não se preocupa, demora mesmo para rodar, tá? Ele demora para rodar por quê? Porque ó, terminou a execução do workflow. Ó. E terminou aqui a execução, ele demorou aqui, vamos ver quanto tempo que ele demorou, né? Ele mostra aqui em algum lugar aqui o tempo total, para ver que aqui não. Ah, tá aqui, ó. Finish that. Aqui demorou mais de 1 minuto, quase 2 minutos para executar. Então, demora mesmo, tá? Não preocupa não. Mas aqui a gente vê que o retorno veio dentro de output string. Então, esse output string aqui eu vou jogar dentro da minha variável produtos. Vou executar. Eu devia ter pinado, né? Esqueci de pinar. Vai ficar rodando. Deixa eu rodar lá.
Vou extrair esse produto. Na hora que terminar aqui, eu pino só para não rodar de novo, tá? Mas beleza. E vou quebrar esse produto em vários produtos. O que ele vai fazer aqui é pegar e gerar um array com vários produtos. Deixa eu deixar isso. Vamos esperar ele executar. Novamente vai demorar. Mas aqui só para vocês verem quanto que gastou. Ele rodou já a execução lá. Vou mandar atualizar a página aqui de quanto que ele gastou. Ele gastou 20 créditos. Então, dos meus 100 créditos diários, ele gastou 20. Então, se eu tenho 100 créditos diários, eu posso rodar 5 requisições dessas. Então, eu posso buscar 5 categorias. Se cada categoria eu trouxer 30 produtos, 5 vezes 30, eu vou ter 150 produtos para mandar para os meus grupos de afiliados, tá? Vamos voltar lá para o nosso end-to-end. Depois que ele quebrar esses arquivos, o que eu vou fazer é colocar isso dentro de um Google Sheets, tá? Então, basicamente, eu vou dar um update row em sheet. Nesse update row eu vou atualizar. Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Vou copiar um nó aqui que eu já tenho pronto para a gente otimizar o nosso tempo. Aqui ele vai gravar na tabela. Certo? Basicamente aqui, ó. Vou colocar aqui um append row, ou seja, adicione uma linha dentro da planilha Amazon Products, na coluna Produtos. E eu vou colocar aqui, ó, Title, Brand, o título, a marca, qual é o preço atual, o preço original, qual é o rate, a avaliação, quantas avaliações tem e a URL, tá? Lembrando que essa URL aqui, ela não é a URL de afiliado, tá? Depois você precisa rodar um fluxo para pegar essa URL de afiliado e transformar ela em essa URL do produto limpa, transformar ela numa URL de afiliado, tá? Só, show, agora eu vou pinar aqui para eu não ter que ficar rodando isso aqui mais, consumindo meus créditos. Depois eu vou vir aqui ao extrair produtos, que vai transformar esses produtos aqui em um array de produtos. Então aqui ó, eu crio um array, ó. Vê aqui que tem todos aqueles produtos que a gente falou, né? Que estão lá naquela página. Depois eu vou quebrar eles em itens separados. Então cada um virou um produto. E depois eu vou gravar esse cara na tabela. Uma dica também importante sobre o Google Sheets. Quando você fizer esse tipo de ação de gravar vários itens numa planilha, utilize essa opção aqui, ó. Vou até excluir e adicionar para vocês. Minimize API Calls. Para quê? Para você otimizar o fluxo. Senão ele vai fazer várias requisições e você vai consumir o limite do Google Sheets fácil. Então vou mandar executar aqui. O que ele vai fazer? Vai gravar todos os dados na planilha lá. Então se eu pegar aqui e acessar agora a minha planilha de produtos, tá aqui, ele trouxe 30 produtos, olha só que legal. 30 produtos, ele não conseguiu trazer a marca, mas tudo bem, o que importa para a gente é o preço. Em alguns casos ele não vai vir o current price, vai vir só o original price, mas isso aí você pode tratar. O rating, a quantidade de pessoas que avaliou e o link do produto, tá? Se eu pegar esse link de produto aqui, ó, eu já consigo acessar ele, ó. Olha lá, o brilhante limpeza total. É assim que eu faço para coletar. Depois disso, deixa eu só voltar lá no meu workflow. O que você faz? Você volta para o loop para ele executar a próxima categoria. Ele foi lá, executou uma categoria, trouxe os produtos. Executou outra categoria, trouxe outros produtos. Quando não tiver mais nenhuma categoria válida, ele vai vir aqui e vai dar. Eu coloco aqui, sem colocar esse no operation aqui, só para falar aqui, ó, que é a saída. Então, o fluxo em si é esse. Então, galera, o fluxo é esse. Aí, como eu falei, vocês podem evoluir ele fazendo um disparo para a geração dos links de afiliado, onde você daqui você chama aquele fluxo que a gente desenvolveu de gerar os links de afiliados, tá? E você gerando esses links, você pode armazenar esses links para depois você fazer um outro schedule trigger para disparar isso de tempos em tempos para os seus grupos de WhatsApp, tá? Queria agradecer novamente para todo mundo aí e falar que a gente vai ter muito mais conteúdo legal aqui no canal e eu espero que você, se esse conteúdo te ajudou, pode
clicar aqui no curtir, segue o nosso canal e continua divulgando, né? A gente precisa desse apoio para conseguir manter esse canal vivo e trazer mais conteúdo para vocês, beleza? Um abraço e até mais!